Vou dizer, eu sou o pai de Chico César. E Chico César, a minha esposa, é essa senhora aqui, é a mãe de Chico César. Eita, Chico César toda a vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho. Essa é a nossa família, a família de Chico César. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Olá, alunos! Embarque nessa viagem adjetivando comigo. Bom, pessoal, eu sou o professor Eduardo. Nós vamos continuar nossas aulas. Hoje vamos falar de adjetivos pátrios e vamos dar continuidade dentro do assunto adjetivo. Você acabou de escutar essa música de Chico César e ele falava que ele tinha uma mãe, né? Quem era a mãe? A África. Então, pessoal, já com a tela, com aí os conceitos e algumas possibilidades de exemplos, vamos ao conceito. Adjetivo pátrio significa o quê? Qual a função, a funcionalidade dele? Então ele tem a função de indicar a nacionalidade ou lugar de origem do ser. No vídeo que nós observamos agora há pouco, né, na música Mama África, seria com relação à África, né, o continente africano. E aí nós temos toda uma história focada, entrelaçada com a África. Nós do Brasil, né, temos muitos descendentes africanos. E então esses nomezinhos africanos, portugueses, de onde dá a ideia de origem, de onde nós estamos vindo, qual é a nossa origem. Então isso é o adjetivo pátrio, né? Relacionado então ao indivíduo, relacionado ao ser. Temos aí alguns exemplos. Ó. Quem nasce no Acre, no estado do Acre, é acreano. Quem nasce no estado do Alagoas, alagoano. Amapá, amapaense. Aracaju, aracajuano, olha que nome maluco, ou aracajuense, né? Interessante que a terminação ense, né, eu acho que é a que mais fica firmada aí na nossa mente, né, no nosso intelecto. A maranhense, amapaense, paraense, né? Então nós temos aí algumas coisas relacionadas a isso que eu em particular acho bem interessante, né? Aqui no caso ele colocou capital, colocou estado, mas também nós temos as possibilidades dentro de países, tá bom? Bem facinha, essa daqui eu acho que é a mais fácil que nós temos, né? Uma partezinha bem fácil dentro dos adjetivos pátrios. Uma outra ideia que nós devemos passar para vocês é que nada é tão simples, né? Principalmente no português, dentro das suas regras, nada é tão simples. E até o adjetivo pátrio, no qual a gente observando, dá uma ideia simples, de onde você vê Maranhão, maranhense, Piauí, piauiense, algo bem interessante, né? Bem simples e resumido até de repassar uma aula, né? Mas nada disso pode ser tão simples tendo essa ideia de português, gramática. Então nós temos mais uma subdivisão do adjetivo pátrio, uma classificação a mais para ele, seria o simples e o composto. E toda vez que a gente observar dentro do português a história de simples e composto, nós vamos observar a questão de radical. Quando se fala de que a palavra tem apenas um radical, nós falamos que ela é simples, porque existe apenas um radical. Quando existe a ocorrência de dois radicais, nós dizemos que a palavra em si, seja qual for a classificação do tipo de palavra, ele é composto. E dentro do simples, nós vamos observar aquele que possui apenas um radical. Nós temos um exemplo aí na tela de acreano, vem apenas de uma palavra, né? Então nós podemos dizer e classificar como um adjetivo pátrio, mas é um adjetivo pátrio simples, tá? Não composto. E para finalizar essa classificação, nós temos o adjetivo pátrio composto. Diz aí o conceito: na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece na forma reduzida e normalmente erudita. E então assim, é reduzida porque é simplificada, diminuída, né? Interessante também observar que ele não vai para o plural, e erudita por conta da forma que ele é empregado, né? Da maneira mais clássica possível, lá na sua essência, geralmente, tá bom? Lá na sua origem. E aí nós temos o exemplo África, é muito divulgado nos dias atuais a questão do afrodescendente,
né? Aqui no exemplo nós temos afro-americano. Só lembrando, o afro ele não vai poder ir para o plural. Afro-americana. Nós temos o último ali também, se você observar na leitura, o último é relacionado à Grécia, greco. Nós temos aí a luta, né, greco-romana. E nós temos o exemplo, no caso, que é filmes greco-romanos. Tá aí, então, mais essa classificação. Por que composto? Porque ele tem, no caso, dois radicais. Um relacionado à palavra greco, que vem de Grécia, e outro romano, no caso seria o segundo radical, mostrando aí a composição, né? Os dois radicais. Tá certo, pessoal? Um abraço. Temos aí mais uma aula finalizada, adjetivo pátrio. E eu espero que você tenha entendido. Pátrio, pátria, lugar de origem. Abraço a todos. E para finalizar essa classificação, nós temos o adjetivo pátrio composto. Diz aí o conceito. Na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece na forma reduzida e normalmente erudita. E, então, assim, é reduzida porque é simplificada, diminuída. Né? Interessante também observar que ele não vai para o plural, e erudita por conta da forma que ele é empregado, né? Da maneira mais clássica possível, lá na sua essência, geralmente, tá bom? Lá na sua origem. E aí nós temos o exemplo África, é muito divulgado nos dias atuais, a questão do afrodescendente, né? Aqui no exemplo nós temos afro-americano. Só lembrando, o afro ele não vai poder ir para o plural. Afro-americana. Nós temos o último ali também, se você observar na leitura, o último é relacionado à Grécia, greco. Nós temos aí a luta, né, greco-romana. E nós temos o exemplo, no caso, que é filmes greco-romanos. Tá aí, então, mais essa classificação. Por que composto? Porque ele tem, no caso, dois radicais. Um relacionado à palavra greco, que vem de Grécia, e outro romano, no caso seria o segundo radical, mostrando aí a composição, né? Os dois radicais. Tá certo, pessoal? Um abraço. Temos aí mais uma aula finalizada, adjetivo pátrio, e eu espero que você tenha entendido. Pátrio, pátria, lugar de origem. Abraço a todos.